Este podcast tem o propósito informativo e didático e não representa qualquer oferta ou conselho de investimento. A Casa de Investimentos pode ter ou vir a ter posições nos títulos que são referidos. Desde 1989 que os portugueses aplicam poupanças em PPR, Planos de Poupança Reforma. Nesse ano foi criado o regime legal deste produto, que veio associado a benefícios fiscais para incentivar a poupança. Desde então foi aumentando o dinheiro investido em PPR e foram-se criando alguns mitos sobre o produto e também ocorreram algumas mudanças legislativas. É disso que falamos hoje neste episódio do Investidor Inteligente, o podcast de literacia financeira da Casa de Investimentos. E para isso ninguém melhor do que o António Ribeiro, que regressa a este podcast, em que temos também Emília Vieira, CEO da Casa de Investimentos. O António Ribeiro é economista, analista de produtos de poupança na DEC Proteste Invest. Eu sou Paulo Ferreira e vou então conduzir esta conversa sobre os mitos do PPR. Antes de mais, bem-vindos ambos, sobretudo o António, que é convidado, não é da casa, Obrigado. Mas é a segunda vez Obrigada, que está Paulo. aqui no Investidor Inteligente. É sempre um gosto recebê-los. Vamos começar pelo início. O início talvez seja mesmo explicar o que é um PPR. António. Sim, um PPR é um produto bastante simples, comparativamente com outros que existem para a reforma, e é basicamente um produto de longo prazo que permite aplicação regular de pequenos montantes e acumular um montante para destinado à reforma, ou seja, a servir de complemento à pensão de reforma. Portanto, isto vem um bocadinho naquilo que é o terceiro pilar da sustentabilidade da segurança social, criado pelo Banco Mundial, que é incentivar as pessoas a fazer a sua própria poupança para a reforma. E, nesse aspecto, Portugal criou os PPRs, os Planos de Poupança Reforma. É um produto que não existe nos outros países, existem outros, e tem benefícios fiscais. E isso tornou-os particularmente interessantes nos primeiros anos, quando foi criado. Os benefícios fiscais foram diminuindo ao longo do tempo e houve ali períodos em que perdeu algum interesse, digamos assim. Sobretudo no âmbito do IRS, não é? Sim, portanto, sim. A possibilidade de deduzir no IRS uma parte daquilo que se aplica. Há dois tipos de benefícios fiscais, que é a dedução que é feita anualmente, em função das nossas entregas, e depois no resgate tem uma taxa de imposto mais baixa do que a maior parte dos produtos financeiros, e isso torna-o particularmente interessante, sobretudo quando aplicamos a longo prazo. E é com base nestas várias características que tornou os PPRs particularmente interessantes para os portugueses, porque é uma poupança que é feita a longo prazo e com pequenos montantes. Depois há uma série de outros problemas que derivam daqui, que iremos falar. Vamos obviamente. falar, aliás, vamos falar um pouco dos mitos. A nossa lógica aqui vai tentar desconstruir algumas ideias feitas sobre PPRs. Emília, temos já genericamente apresentado o que é o PPR. Há vários tipos de PPR também. Há vários tipos de PPR, mas eu antes de ir aí passava aquilo que eu acho que é a melhor definição do que é o PPR, que é a melhor conta de poupança a longo prazo, por aquilo que o António falou em termos de benefícios fiscais. A maior parte dos portugueses, infelizmente, concentram-se naquilo que é a dedução à coleta e não naquilo que pode ser o maior ganho se o PPR estiver bem gerido, que é ter retornos, ter rentabilidades generosas ao longo do tempo e, quando resgatamos, pagar um imposto muito mais baixo, e julgo que não há sequer produto nenhum financeiro que se lhe compare em termos de retenção final na fonte, em termos de pagamento de imposto sobre mais-valias. E por isso, passado 8 anos, um PPR já se paga 8,6% se quem o fez o quiser levantar. É claro que depois há aqui nuances, mas diria, na minha opinião, eu que até há 4 anos atrás nunca tinha tido um PPR, porque achava que não eram bem geridos, que o dinheiro não estava bem aplicado, e só a dedução à coleta não me cativava, até porque esta dedução à coleta concorre com outras despesas. E tem limites. Mas a partir do momento que podemos investir num PPR que é rentável, como aquele que nós lançamos, o Save and Grow, faz todo sentido, porque efetivamente tem a grande benesse fiscal com a qual eu concordo totalmente, é incentivar a poupança a longo prazo, como o António disse, que é a retenção de uma taxa de imposto muito mais baixa, que é 8,6%, ou 8% na reforma. Compara com que compara 28%. Com 28% nos depósitos a prazo, que compara com 28% se investirmos em obrigações ou em fundos de investimento. E, portanto, é uma grande vantagem. É uma enorme vantagem. E os vários tipos de PPR, muito rapidamente? Os vários tipos de PPRs, às tantas o António pode-me ajudar aqui, mas nós estamos a falar de PPRs seguros,
Sim, há basicamente PPRs sobre a forma de seguro, capitalização e de fundo de investimento. E depois há também o fundo de pensões, mas não é tão comum. Mas a maior parte até é fundo de investimento, normal, PPR. Depois, há diferenças. Portanto, os fundos geralmente não têm o capital garantido e os seguros têm o capital garantido. E depois isto aqui é que gera uma das confusões, que é a maior parte das pessoas que têm PPRs têm sobre a forma de seguro. É cerca de 80% do mercado nacional de PPRs é sobre a forma de seguro. Só que muitas vezes não é o mais correto para o perfil daquela pessoa. E esse é um daqueles mitos que poderemos falar até mais adiante, que é muitas vezes as pessoas não escolhem o PPR mais adequado ao seu perfil e ao horizonte temporal para o qual vão investir. Eu acho que aqui há uma associação que tem sobretudo a ver com a falta de conhecimento que as pessoas têm, sobretudo dos riscos inerentes ao investimento e a falta de conhecimento sobre como devem investir. Porquê? Porque aquilo que diz o António é bem verdade. As pessoas dizem assim, isto é para a reforma, eu quero uma coisa que seja absolutamente, que seja garantida, que é o tal PPR garantido, não é? E a verdade é que a garantia é uma coisa que nós compramos, é como compramos o seguro para o nosso carro. Estamos a pagar para ter um seguro em caso de acidente, para que a companhia se sobreponha a uma franquia, mas sobreponha e pague e assuma esse incidente, os custos com esse incidente. No caso de um investimento a longo prazo, os investidores nos PPRs deveriam ver que o tempo está muito a favor deles. Quem investe ao longo de décadas, o risco dos investimentos esbatem-se muito mais, sobretudo quando investimos naquilo que nós achamos, na melhor classe de ativos, que são as ações. Mas a maior parte das pessoas está a pagar para ter um seguro PPR que na verdade não lhes traz rentabilidade nenhuma, porque essa garantia de que vão receber aquele dinheiro, estão a pagar por ela. Claro. E a verdade é que ao longo do tempo não precisam de pagar por ela. É um custo absolutamente que é absolutamente desnecessário, porque o tempo vai ajudar. Acha que o tempo resolve isso de alguma maneira? O tempo resolve isso e podemos explicar isto quando falarmos um bocadinho dos PPRs de ações. Claro. Muito bem. Vamos então esclarecer aqui alguns mitos à volta dos PPR. Começar por um que está no próprio nome do produto, que é a reforma. O PPR é só para a reforma, António? Não. E, aliás, esse é um dos aspectos muito interessantes dos PPRs, é que é um dos produtos mais versáteis que existe e é um milheiro de longo prazo, não só para a reforma, que dá para muitas outras coisas. Ou seja, quando as pessoas resgatam, no fundo, isto é, depois de investirem uma série de anos, mesmo tendo 60, depende da altura em que se começa, como é evidente, não é? Menos tendo 50, 55, 60 anos, podem resgatar o PPR? Já em determinadas funções, para determinados objetivos. Por exemplo, o objetivo do produto é a reforma, claramente. Certo. É criar um complemento para a reforma que pode ser resgatado a partir dos 60 anos ou na reforma. Mas existem exceções. As pessoas podem resgatar o produto em 3 situações sem qualquer penalização fiscal, que é o desemprego prolongado, uma doença grave e incapacidade para o trabalho. Portanto, nessas 3 situações, que são 3 situações difíceis que podem acontecer na vida das pessoas, elas podem resgatar aquele dinheiro que têm ali. Portanto, logo aí dá uma certa versatilidade àquela poupança de longo prazo. Agora, até final deste ano foram criadas 3 medidas excepcionais para fazer face à crise da inflação. E até ao fim deste ano permitem também resgatar determinados montantes, por exemplo, até ao valor do IAS, do Indexante de Apoios Sociais, sem nenhuma razão. Portanto, nós podemos resgatar do PPR só porque até àquele valor, só porque sim, para pagar outra coisa qualquer. Podemos também pagar a prestação da casa mensal e não tem limite de valor. E ainda a terceira exceção é para amortizar a dívida da casa, portanto o crédito à habitação até 24 vezes o valor do Indexante de Apoios Sociais, portanto até 12.222 euros. Isto até ao final deste ano, portanto a partir do próximo ano não sabemos 24, ainda. Claro. Sim, até final de 2024. No próximo ano foi um regime excepcional criado pelo Governo precisamente para tentar
amortecer o efeito da inflação e da subida das taxas de juros em algumas famílias. Sim. Nós até fomos um bocadinho críticos com isto lá na DECO, porque, de facto, o que é que isto foi gerar? É que as pessoas resgatem o montante que têm no PPR, portanto, na aplicação de longo prazo, e muitas ficaram sem esse milheiro. Portanto, foi só atirar o problema para a frente. Completamente de acordo, porque estamos a descarrilar as pessoas daquilo que é uma estratégia de poupança a longo prazo. Claro. E que devia ser consistente e que devia ser incremental ao longo do tempo. Por um acontecimento de efeitos muito situados no tempo e de curto prazo. E, em alguns casos, para outra coisa, que é o facto de, muitas vezes, ou várias vezes aconteceu nos últimos anos, em que as pessoas o resgatavam, mas depois o usavam para subscrever, para ter benefício fiscal naquele ano. Portanto, a perverter aquilo que é um benefício que o Estado dá a usá-lo 2 vezes, não é? Basicamente. E, de facto, verificou-se que houve muitos resgates nestes 2 anos, 23 e 24, e isto vem contra a teoria que é a poupança, o incentivar a poupança de longo prazo para a reforma. E depois vem com uma questão que é bastante grave e pertinente, e os políticos deviam falar nela, que é as previsões da sustentabilidade da segurança social e as previsões para as próximas décadas. O Aging Report da Comissão Europeia, portanto, que é uma espécie de estimativa para as pensões da reforma nos próximos anos, fala neste momento que em 2050 vamos receber, em média, nas pensões de reforma, apenas 38,5% do último salário. Ou seja, há aqui uma diminuição gigantesca do rendimento que as pessoas vão ter. E, portanto, é cada vez mais importante incentivar a poupança voluntária de cada uma das pessoas. E os PPRs são bastante importantes nesse sentido. E este ponto é muito relevante. Porquê? Porque num inquérito recente do Banco de Portugal sobre literacia financeira, 83% ou 84% dos portugueses acha que a Segurança Social lhes vai pagar a reforma. Portanto, as pessoas não têm essa percepção. Aquilo que o António estava a dizer, os políticos deviam dizer isto às pessoas. Há um livro da Linda Creighton, que é uma das grandes especialistas a nível mundial em trabalho, e o livro chama-se 100 Year Life, uma vida de 100 anos, e pergunta se estamos preparados para viver 100 anos. Diz que, na verdade, na maior parte dos casos não estamos. E ela diz, e eu alerto, os políticos não vos vão dizer a verdade. Claro. E não, porque é um problema a empurrar para a frente. É um problema que depois alguém que esteja a governar nessa altura terá que resolver. E o resolver é dividir um bolo cada vez mais pequeno por mais gente. Portanto, é levar as pessoas para a miséria na reforma. Claro. Isso será um problema que irá arrebentar nas mãos de outros políticos na altura que estejam a governar. Portanto, é sempre empurrar para a frente. Exatamente. Não se tem a preocupação com a sustentabilidade do que pode ser a vida das pessoas na reforma. E depois há nuances de linguagem. Uma coisa é as pessoas acreditarem que o Estado lhes vai pagar uma reforma. Outra questão é, como disse o António, qual é o montante dessa reforma? Receber uma reforma, a questão recebem, mas viver com dignidade. Exatamente. Se a reforma é 38% daquilo que foi o último ordenado, eu acho que qualquer pessoa faz contas e percebe qual é o degrau imenso que vai sofrer ali, que vai cair ali de um mês para o outro, quando deixa de trabalhar e começa a entrar na reforma. A grande questão é essa, não é? E com o aumento da esperança de vida, vamos viver, em teoria, cada vez mais tempo e com menos rendimento. Exato. Portanto, é particularmente importante que as pessoas comecem mesmo a pensar cada vez mais cedo no planeamento da reforma. E eu pegava aqui neste ponto que o António deu para acrescentar aqui o seguinte: quando Paulo pergunta se o PPR é só para a reforma, o António disse claramente não. E eu acrescentava o seguinte: não. E deve ser um instrumento de poupança a longo prazo. Mas ainda assim, as exceções que o António falou são quando nós utilizamos o PPR para dedução à coleta. Ou seja, a maior parte das pessoas em Portugal é estimulada pelos bancos e pelas entidades financeiras para fazer PPR, porque obviamente há aqui muitas comissões envolvidas. E estimulam-nos como? Com um ganho, tal como falamos recentemente no podcast com o professor Pedro Morgado, o ganho imediato cativas, que é deduzir à coleta. Para quem tem menos de 35 anos pode deduzir até 400 euros portanto, quem usar para dedução à coleta deve manter o PPR até à reforma, caso contrário é penalizado, ou acontece alguma das situações que o António falou, ou então vai ser penalizado e vai ter que devolver ao Estado o que recebeu mais 10%. A questão é que
o PPR pode ser feito sem usar para a dedução à coleta. Não usar para deduzir, mas usá-lo como instrumento de longo prazo, Claro. deixando a flexibilidade de o poder levantar caso necessitem, sem ter que fazer um acerto com o Estado. Ou seja, É um o instrumento PPR vale de por si poupança enquanto instrumento de poupança, independentemente que pode da servir dedução à coleta. outros fins. Por exemplo, na Casa de Investimentos nós temos aberto muitos PPRs até a recém-nascidos e a filhos de clientes que têm o PPR e que também, entretanto, abriram para os filhos com aquelas contas muitas vezes pequenas que estão paradas nos bancos e para os quais é preciso apenas, para abrir o PPR, é preciso 1.000 euros. E alguns dizem mesmo, isto é para quando ele tiver 18 anos, ou isto é para lhe entregar quando ele acabar o curso, para começar a pôr aqui mais 100 euros por mês, ou 200, ou aquilo que na altura puder colocar. Portanto, o PPR tem esta grande vantagem de poder ser para acomodar aquilo que são os sonhos de longa data de cada um. Pode ser um dia para aos 40 ou 50 anos montar o seu próprio negócio, dar a volta ao mundo, ou o que é que faça. A ideia de que deve ser para a reforma e de que devemos acautelar os anos da vida que são muito mais incertos, faz todo sentido. No entanto, as pessoas não deixam de ter a flexibilidade de o usar Certo. para outros fins. E esta é a questão, é olharmos para dois pontos, que é as vantagens fiscais à entrada, que é aquilo que tem suscitado os portugueses a fazerem os PPRs, e que são a tal dedução à coleta, e que sinceramente a mim nunca me motivou, porque esta despesa concorre com outros e também só é relevante quando as pessoas estão a começar a trabalhar e até ainda não têm as despesas dos filhos, etc, etc. E depois tem a dedução, aquilo que é a grande vantagem, que é a redução do imposto sobre mais-valias. Claro. E aí tem a vantagem de que, ano a ano, o valor que está no PPR e as rentabilidades que vai tendo, vai capitalizando. Portanto, torna-o, como o António disse, um instrumento espetacular para capitalizar mesmo a pequena poupança. Eu tenho um exemplo engraçado que pedi há pouco que me o fizessem. E é o seguinte, alguém que começa aos 23 anos, com 2.000 euros, com um PPR com 2.000 euros, lá está, um montante máximo para a dedução à coleta para reaver os 400 euros, e que deposita 100 euros por mês, consegue chegar aos 65 anos com 437.000 euros. Portanto, quase meio milhão. Quase meio milhão de euros. E só nessa altura, quando levantar, e na proporção que levantar, é que vai pagar o imposto sobre mais-valias. Este efeito capitalizador, a maior parte das pessoas não consegue compreendê-lo. Isto é... O juro composto. Atenção, o juro composto. Claro. E eu, António, trago aqui uma experiência recente muito interessante. Eu estive em Peniche, no Instituto Mais Liberdade, no Campus da Liberdade, a fazer uma apresentação. Fui convidada, o tema era Agarra ao Teu Futuro, sobre literacia financeira. E gostei imenso de lá estar, jovens extremamente interessantes e um evento extraordinário. E no final falava com algumas pessoas, licenciadas, médicos, economistas, etc., e que não tinham a ideia deste poder de capitalização que é o longo prazo. Como é que o tempo passar, portanto, de facto, com toda... obviamente que aqui o tempo é um grande aliado daquilo que é um produto, que tem que ter, obviamente, boas rentabilidades, porque senão, claro, caso contrário... Mas isto não é o que aconteceu aos portugueses. Isto não é o que aconteceu aos portugueses e eu tenho muitos dados sobre isso. Eu e todos, porque tenho aqui até vários... Os dados do mercado. Deixe-me, Emília, pegar nesse ponto que diz agora, para ir aqui a mais um mito, o mito de que os PPR rendem pouco, António, e que mais vale um depósito a prazo. Esta ideia está em muitas cabeças. Sim, é engraçado. Nós há 2 anos fizemos um estudo, um inquérito, em vários países, e Portugal também, para ver como é que as pessoas preparavam a sua reforma. E detectámos 3 problemas nos portugueses, que é começarem muito tarde, já depois dos 40 anos, aplicarem pouco dinheiro, também tem a ver com o nível de rendimento dos portugueses, e o terceiro problema era precisamente isso. Muitas faziam a preparação da reforma com produtos de capital garantido e até depósitos. Portanto, punham o dinheiro nas contas, depósito no banco, lá fica. no depósito, e ficava ali a render. O que é que acontece? A maior parte dos depósitos tem um rendimento abaixo da inflação.
mesmo que consigam capitalizar, ou seja, todos os anos vão renovando o depósito com os juros e vão capitalizando, mesmo que conseguissem fazer isto com um rendimento abaixo da inflação, o dinheiro vai sempre perder valor a longo prazo. Por isso é que muitas vezes nós ouvimos aquela frase habitual que é o dinheiro vale cada vez menos. Pois vale, porque Sem ele dúvida. não é, se não for aplicado, ele não é aplicado se de não forma for rentabilizado a um rendimento que seja superior ao aumento do custo de vida da economia, dos preços. E por isso é que as pessoas têm esta percepção do dinheiro valer cada vez menos. E mais uma vez aí entra em jogo a falta de conhecimento, porque as pessoas entendem o que é o rendimento nominal. Ou seja, em termos absolutos, compreendem que 10 mil euros, se tiver aplicado a 3%, vai dar ali 300 euros. Pronto. E depois tem o imposto sobre ele. E também fazem contas muitas vezes sem retirar o imposto. Mas não percebem o rendimento real, não os rendimentos relativos. Isso, claro. Portanto, se retirarem a inflação que aconteceu nos últimos anos, então vão ver que perderam valor. Compram os 10 menos, mil euros claro, que tinham, comprava mais do que comprar agora com o rendimento que, entretanto, acumularam dos depósitos a prazo. E isso, sem dúvida, e sobretudo, os últimos 17 anos foram devastadores. A inflação é o maior criador de pobres que existe. E quem perceber como é que ela funciona e age sobre o dinheiro, porque é extremamente corrosiva, age sobre o dinheiro que não é bem aplicado, costuma-se dizer que quem não a compreende, paga. E quem a compreende... Claro, é um pouco invisível. Outro mito, António, é preciso ter muito dinheiro para investir num PPR? Não, esse é daqueles que é facilmente desmentido. É que há PPRs que basta aplicar 20 euros, 50 euros todos os meses e, portanto, com pequenas quantias se aplica num PPR. Aliás, até há PPRs que exigem 1 euro de aplicação. Portanto, no começo, claro, depois há aplicações mensais, trimestrais, cada pessoa escolhe o seu plano de subscrição. Mas isso, de facto, é completamente falso. Emília, ia dizer qualquer coisa? Sim, ia acrescentar aqui. Não, obviamente, no nosso caso, o PPR Save and Grow é necessário um montante mínimo de 1000 euros e depois reforços podem ser de 100, mas podem ser reforços programados, mensais, ou bimensais, ou trimestrais, ou semestrais. Eu acho que o que é importante é as pessoas investirem de forma a verem a rentabilidade. Se verem a rentabilidade, as pessoas entusiasmam-se com essa rentabilidade e ver crescer a poupança. Ou seja, estão a fazer um esforço e veem. Têm que dar tempo, temos que cativar as pessoas, a dizer-lhes, poupar é cool, dá liberdade, dá-nos liberdade para tomarmos decisões, cria-nos flexibilidade para a nossa vida, para o nosso futuro, e isso é fundamental. E muitas vezes dizer assim, está bem, mas as pessoas hoje temos a inflação, temos o custo da habitação, temos tanta coisa, não é possível poupar. Eu duvido que não seja possível poupar alguma coisa, nem que seja 10 euros por mês e aos bocadinhos juntar um montante para começar, para abrir um PPR, porque depois é a velha história. É sempre mais grão a grão, a ideia do grão a grão. Mas eu devo acrescentar aqui outra coisa. O PPR em Portugal está muito mais... há muito mais a ideia de que é para a pequena poupança, para montantes pequeninos. Porquê? Porque ele ficou muito escravo desta história da dedução à coleta, porque é com este aliciante que os bancos, a partir desta altura do ano, o publicitam e cativam as pessoas. Fiscal, claro. Exatamente. Quando, na verdade, o relevante, como já dissemos várias vezes, é que seja um produto rentável, é que seja um fundo que tenha uma filosofia de investimento clara, que investe numa classe de ativos rentável e que permita acumular este valor a longo prazo. Mas isso não é necessariamente negativo, a questão da dedução à coleta e das deduções anuais. Não, é bom. Sim, isso é bom. Porque é também uma forma de incentivar o pequeno aforrador. Correto. Porque senão iria esse pequeno aforrador se calhar desinteressava-se. Correto. Isso é uma forma de educar para a poupança pessoas que se calhar não iriam ver, noutras circunstâncias, não iriam ver interesse no produto. Totalmente de acordo, António. A questão é que, como este produto, na maior parte dos casos, não foi rentável, ele não cativou montantes mais elevados. Aquilo que deveria ser... Vamos partir de um princípio. Alguém que, com 65 anos, se reforma e conseguiu acumular um PPR 200, 300 ou 400 mil euros. E as pessoas dizem assim, pode-se viver uma reforma descansada? Depende. Depende dos problemas de saúde que vamos ter ou não. Com certeza. Depende da reforma que temos ou não. Depende se a casa é nossa ou não. Depende de um conjunto de fatores tão grande que eu, Emília Vieira, e que fui educada por pessoas que não tinham reforma,
nasci já há várias décadas e, portanto, nunca queria deixar o meu futuro nas mãos da Segurança Social. Por isso, eu acho que este valor, o PPR, é excepcional para se poder acumular e criar riqueza a longo prazo, para nos dar flexibilidade ao longo da vida para tomar decisões. Nós não sabemos, ainda recentemente conheci uma pessoa que o pai, nos últimos 2 anos de vida, gastou quase 300 mil euros para assistir em problemas de saúde. Portanto, nós não sabemos o que é que nos vai acontecer. Nós sabemos que estamos na era de viver 100 anos. Hoje, acho que nos cálculos atuariais, a probabilidade de um homem viver até aos 90 anos é de mais de 80%. Portanto, então, claro, se nós nos reformarmos aos 65, nós podemos ter uma vida mais longa depois da reforma do que os anos em que trabalhamos. E este desafio é um desafio mundial. Sim, a questão é que nós temos países como a Inglaterra, como muitos outros, que se previnem e nós não estamos prevenidos para isso. A média de investimentos PPRs em Portugal, até há bem pouco tempo, aliás, até há um ano atrás, foi o professor Jorge Bravo que disse isso num dos nossos podcasts, era de 9 mil euros. E isto não ajuda sequer uma pessoa a conseguir um lugar num lar. Claro. Mas isto precisamente porque as pessoas começam muito tarde e com pequenos montantes. Exatamente. Claro. E, portanto, esta sensibilidade para que comecem o mais cedo possível, para que comecem pequenos, para que comecem é conta, estimulá-los. Ninguém que tem 10 anos, ou que tem 20, ou que tem 25 e começa a trabalhar vai achar, daqui até aos 65 anos vai haver muito tempo. E aqui há estudos muito interessantes. A Ana Maria Luzardi, que é das pessoas, é uma autoridade mundial em estudos sobre a literacia financeira, e a Ana Maria Luzardi diz que grande parte dos estudos que fez, uma parte muito grande das pessoas começava o seu plano para a reforma 4 ou 5 anos antes da reforma. Portanto, este não é um problema só português. Nós é que temos uma economia frágil que não pode aguentar. Claro. O que nos leva aqui a outro mito, se quisermos uma série de mitos acerca da idade, não é? Basicamente é a ideia de que isto só a partir dos 40 anos é que vale a pena ou que faz sentido de alguma maneira fazer um PPR. É errado? É errado, sim, porque de facto há umas décadas atrás falava-se muito disso. A partir dos 40 agora sim é a altura de fazer PPRs. Tinha a ver com a fiscalidade dos produtos, a otimização fiscal, a comparação com outros produtos que existiam, nomeadamente PPAs, planos de poupança, ações. Portanto, mas quando se dizia que era a partir dos 40, não quer dizer que as pessoas não poupassem até essa data. Era só porque havia outros produtos mais interessantes para poupar antes dessa data. Só que as pessoas não entenderam a mensagem assim. Então começavam só a poupar em PPRs ou a pensar neles a partir dos 40, de forma errada. Hoje em dia somos muito claros na mensagem e é PPRs o mais cedo possível. Até mesmo ao nascimento, como acontece até mesmo no nascimento. Disse há pouco, nós dizemos mesmo nos nossos estudos, por exemplo, quando estudos para a poupança para as crianças, para os filhos. Muita gente pensa nas contas de poupança dos bancos. Essas contas dão nada. E têm despesas de manutenção muitas vezes. Mesmo que não tenham e que tenham um rendimento de 5%, como existe uma ou outra, o que é que acontece? É só tem um limite de montante que as pessoas podem aplicar. E depois exige que os pais subscrevam fundos de investimento e seguros de capitalização. Portanto, é uma venda cruzada de produtos. Portanto, não é de todo, isso não é interessante. Portanto, é um custo considerável que vão buscar os 5%. São estratégias de marketing para levar o consumidor a ir para um produto que depois não é verdadeiramente interessante para o longo prazo para as crianças. Portanto, o ideal é mesmo começar o PPR o mais cedo possível, logo quando se começa a trabalhar, e tem uma vantagem, que é o tempo é um dos maiores aliados nesta questão da poupança de longo prazo. Portanto, quando se começa muito cedo, podemos aplicar num PPR mais agressivo, que investe mais em ações. Porque mesmo que hajam crises e que hajam flutuações, o tempo de recuperação também será muito maior e os ganhos a longo prazo serão maiores. Começar logo, por exemplo, alguém que tem um filho e que quer começar logo uma conta poupança, o PPR é excelente, porque começa a aplicar no PPR, se a criança chegar aos 18 anos, aos 20 anos e quiser resgatar, porque tem um projeto de vida qualquer, porque quer investir na sua própria empresa, porque quer comprar carro, na sua educação, outra coisa qualquer, resgatar o PPR.
sem qualquer penalização. Ele nunca descontou para o IRS, portanto Claro, era uma criança. exatamente, é só não incluir no IRS. É só não incluir e, portanto, tem ali aquela poupança. É o melhor milheiro que existe a longo prazo. Para crianças, para adultos, e quanto mais cedo começarem, melhor. Aliás, a criança, se chegar aos 18 anos e disser eu quero continuar no PPR, será melhor excelente. Ainda. Então ele vai poupar desde 1 ano até aos 67, por exemplo, a idade de reforma, e pode criar uma poupança gigantesca. Portanto, e se os pais lhe escolheram um bom PPR, pode ter servido também para os educar e para os ajudar a perceberem estas questões e como devem investir e como devem poupar a longo prazo. Tem essa grande questão da educação, sim, que é fundamental. Eu diria que era o melhor presente que os pais podiam dar, sem dúvida, em termos de preparação para o futuro. Exatamente. Em vez de lhes dar um carro, que é uma despesa, podiam-lhes dar um PPR, que era extraordinário. É quase mais um filho, um carro, não é? Em termos de despesas. Mas, Paulo, eu sobre isto também gostava de dizer aqui uma coisa. O António falou, eu não sei se faz parte das suas perguntas, mas o António falou aqui na questão de uma vez que são novos, podem investir num PPR mais agressivo. E a ligar a idade, sim, então, sim, é a questão do risco. Ainda vai aí, não é? Vou aí, queria pegar nisso, precisamente. O António fez essa ligação do momento, se quisermos, ou da esperança à partida que nós temos de investimento, o tempo de investimento que temos pela frente projetado, e a questão da agressividade ou do risco, se quiser, que é associado a algum tipo de investimentos. Para perguntar, posso falar com a Emília primeiro, depois com o António, se de facto esta ideia de que investir num PPR que seria 100% de ações, se é arriscado. Claro que investir em ações, se for a um mês, se for a um ano, se for a 2, pode ser arriscado. Podemos estar a fazê-lo num momento que não é bom. Investir em ações a longo prazo é extraordinário. Então, a tal perspectiva que o António falava há pouco. A tal perspectiva, e eu estava a olhar só para uns dados. Quando faço palestras e às vezes em webinars, gosto de apresentar uma coisa a que chamo o otimista e o conservador. E a partir de um princípio, porque muitas das pessoas que são investidoras hoje conhecem esta história, que é pegar nisto numa altura de grande crise. E então as pessoas confundem 2 temas, que é risco e volatilidade. Risco é a probabilidade de perda permanente de capital. A volatilidade é a variação da cotação. Portanto, quando nós falamos que estamos a fazer um depósito a prazo, ele não tem volatilidade nenhuma. Põe-se ali o dinheiro, ele não varia. Entregou-se ao banco, é um empréstimo ao banco e o banco vai-nos pagar um juro por isso. Mas vai-nos pagar abaixo da inflação, como aconteceu e como acontece consecutivamente. E a pessoa, de cada vez que recebe o juro, tem que entregar 28% ao Estado. Se comprarmos uma obrigação, nós vamos receber, a obrigação já vai cotar, ela é emitida hoje, se for emitida há 10 anos, ela também vai flutuar, mas flutua menos em termos de cotações do que uma ação. Uma ação, o mercado acionista está repleto de compradores e vendedores, é extremamente emotivo quando se diz isto, é verdade, porque as pessoas tomam decisões muito mais centradas na emoção do que na razão, porque ao invés de olhar para uma ação como uma fatia do negócio, como um bocadinho da empresa que nos vai dar o direito aos lucros e àquilo que é o crescimento da empresa ao longo do tempo, nós olhamos para ela como uma coisa varia, isto pode recuar, isto é arriscado. Ora, se nós pensarmos num PPR 100% ações, como foi o que nós lançamos e como é o PPR Save and Grow, nós achamos que ele não é muito arriscado. Porquê? Porque ele tem... Nós achamos que a longo prazo é muito menos arriscado do que qualquer PPR de obrigações. E eu explico porquê. Primeiro, pela filosofia inerente de investimento. Para nós só as melhores empresas servem, somos investidores em valor, queremos negócios, empresas que tenham negócios excepcionais, geridos por gestor capazes e honestos e queremos comprá-los quando eles estão a transacionar a desconto. Portanto, empresas que têm balanços muito sólidos, empresas que têm grande geração de free cash flow e que são altamente rentáveis. São estas que vão criar muito valor ao longo do tempo e onde estão investidas as famílias mais ricas do mundo. Portanto, desde logo, pela qualidade da empresa, nós estamos a reduzir o risco. Outro grande fator de redução de risco, obviamente, é o tempo, como o António disse há pouco. Se nós investirmos a 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, é muito menos arriscado investir em ações. E dou um exemplo. Nos últimos quase 100 anos, o mercado, só na grande crise financeira de 1929, que já vai fazer quase 100 anos, já 96 anos, é que esteve negativo mais de 5 anos. De resto, todas as crises estiveram menos. E eu pego no tal exemplo que queria falar.
Se em 2007, eu não sei se conhecem o livro é do L. Ray Dimson, o professor L. Ray Dimson tem um livro chamado O Triunfo dos Otimistas. E O Triunfo dos Otimistas, o livro é um livro extraordinário em que o L. Ray Dimson, da LBS, que nós já trouxemos cá em 2017, o Paul Marsh e o Mike Staunton apresentam o que foram os retornos das várias classes de ativos pelas principais geografias a nível mundial. E, independentemente da geografia, a classe de ativos que melhor remunerou o capital foram as ações. No caso, nos Estados Unidos, que foi o mercado mais rentável, ganhou, em média, nos últimos 100 anos, entre 9,7% e 9,8% ao ano. Depende de quando vemos o ano, porque obviamente o ano tem interesse, mas foi perto de 10% ao ano. Ora, se em 2007, e por isso é que eu chamo a isto otimista, à pessoa que fica investida em ações, se algum investidor que é extremamente inteligente ou conservador e decide investir, um investidor decide vender a sua carteira total de ações porque adivinhou a crise financeira. E esta foi a segunda maior queda em 100 anos. Foi a crise financeira a segunda maior queda em 100 anos. Se ele decide, no máximo de 2007, vender toda a sua carteira de ações e alguém que é mais otimista e diz, não, o mundo não vai acabar, e até comprou ali no máximo. Pronto. De 2007 até ao mínimo de 2009, março de 2009, o mercado caiu 56%. O S&P, o maior índice de ações americano, o S&P 500, caiu 56%. Que era quando tinha pedido essa pessoa que comprou nesse momento. Ou seja, quem comprou nesse momento no pico pode não ter aguentado as notícias negativas, mas vamos admitir que ele aguentou e ficou à espera. Só em 2012, que é 3 anos depois, é que ele estava igual ao conservador, que entretanto decidiu investir todo o seu dinheiro em obrigações do Tesouro Americano e ficar a ganhar, achou sempre que havia notícias muito negativas, e ficou a ganhar a 3,6% ao ano em média. Vamos imaginar que de lá para cá se mantiveram assim, um em ações e o outro nas obrigações, e na verdade o otimista tem acumulado desde setembro de 2007 até dezembro de 2023 348% de valorização, que dá cerca de 9,8% ao ano. O conservador, que nos primeiros 3 ou 4 anos esteve muito melhor que o otimista, porque viu a sua carteira cair nas ações, nos primeiros anos, de facto, ganhou os tais 3,6% e esteve descansado, que é o preço, é o descanso, não é? Claro. Mas apanhou depois as taxas a cair, apanhou com o Covid novamente os bancos centrais a emitir mais moeda e as obrigações, como já sabemos, quando a inflação apareceu, as taxas de juros subiram e as obrigações que estavam emitidas caíram, porque têm que cair, porque estavam emitidas as taxas mais baixas para pagarem a mesma coisa. Claro. Já sabemos que tem uma relação inversa, mas a maior parte das pessoas não sabem. Não sabem. E, portanto, ou seja, Emília, Paulo, quem esteve investido nas obrigações ganhou 48%, que dá 1,9% ao ano nestes 17 anos. É gritante a diferença. Se estivermos a falar de investir em PPR há 2 décadas ou 3, estava aqui alguém que com 17 anos, que em 17 anos já tinha 348% e passou pela segunda maior crise financeira em 100 anos. Claro, e portanto isso mostra também a capacidade de recuperação do valor médio dos mercados. Justamente, ou seja, as ações seriam muito arriscadas se ele entrasse em pânico e as vendesse naquele primeiro ano ou 2, mas a seguir não foram arriscadas como vemos. E se nós tivermos a filosofia, nós estamos a pegar no índice, mas tivermos uma filosofia de valor centrada nas melhores empresas, nas melhor capitalizadas, nas que têm os balanços sólidos, nós tínhamos tido ainda um rendimento melhor. A questão do tempo aqui é funcionar. A questão do tempo é fundamental, claro, e a questão da escolha da classe de ativos é fundamental. Também. Portanto, as pessoas, quando escolhem um PPR, têm que escolher uma classe de ativos rentável, que ele tenha uma ponderação muito elevada em ações, que tenha uma política de investimento absolutamente transparente e clara, que é uma coisa que não existe nos PPRs, é falta de transparência, que é uma coisa incrível, e depois deixar que o tempo trabalhe a seu favor. Esta questão isto vem de acordo exatamente eu estava a ouvir muito atentamente e vem de acordo às nossas recomendações, que é, nós temos as coisas muito claras para o consumidor na recomendação do tipo de produto. Nós, por exemplo, para quem está muito longe da reforma, recomendamos os fundos PPR e, sobretudo, se estiver na casa dos 20 anos, 30, com o máximo possível de ações, porque o potencial de valorização é enorme. Mas depois, quando estão mais próximos da reforma, e sobretudo quando eu digo mais próximos é 10 anos ou menos,
para transferirem para um produto de capital garantido. O que me estava a falar da diferença entre os ganhos entre obrigações e ações é precisamente essa a razão, porque se as pessoas, e é o erro dos portugueses, é que a maior parte aplica em PPRs sobre a forma de seguro. Onde é que investem os seguros? Em obrigações. Em obrigações, muitas vezes. E em obrigações e às vezes em depósitos, que é o que está lá metido dentro. E muitas vezes em fundos de obrigações que também estão cheios de comissões. Sim, ou seja, tem uma cascata de comissões e é curioso, António, porque em muitos casos a rentabilidade destas coisas foi negativa. Eu tenho aqui dados de um artigo que li do jornalista Luís Leitão no ECO, que é de fevereiro deste ano, e que mostra que o PPR classe 2, que é o, portanto, estamos a falar da classe de risco 2, que é das mais baixas, há do 1 até ao 7, classe de risco 2, portanto, isto há de ser 90% ou o que é em obrigações, foi o que teve pior rendimento nos últimos 10 anos, não é num ano. Porque estas coisas a um ano, há muito ruído pelo meio, as pessoas não devem olhar só para um ano, devem olhar a mais longo prazo. Mas em 10 anos foi o que teve rendimento negativo. Rendimento negativo, portanto, as pessoas perdeu dinheiro, perderam. não teve rendimento negativo para a inflação, isso teve, mas em termos absolutos as pessoas perderam. Se levantassem esse dinheiro face ao que depositavam que tinham há 10 anos, levantavam menos. Nominalmente. É o que significa. Sim, mas a questão é, nós também não podemos diabolizar os PPRs sobre a forma de seguro e de capital garantido. Porquê? Porque eles são importantes naquele período, por exemplo, nos últimos 5 anos até à reforma. Porque as pessoas querem manter e segurar o capital que já acumularam ao longo da vida. E o que é que pode acontecer com um PPR sobre a forma de fundo? Vir uma crise qualquer e cair uma pandemia, por exemplo, uma crise, uma guerra, como aconteceu, e as pessoas veem os PPRs a cair. E depois vão precisar de resgatar naquele ano, porque é quando se reforma, porque é quando estavam a contar resgatar. Mas porquê é que haviam de resgatar tudo, António? Não têm que resgatar, é um facto, e podem esperar. Mas nós temos que pensar... Vai depender de outras coisas, vai depender se a sua casa está paga, que outros valores têm, porque é que não pode ficar uma parte num PPR que tem ações? A pessoa vai resgatar, vai precisar desse dinheiro todo naquele momento? Não, mas nós temos que alertar para esta questão, que é, ao se aproximar da reforma e do momento em que tenciona resgatar o PPR, transferir para um PPR de capital garantido ou com menos risco, precisamente para garantir que não perde o montante que já acumulou ao longo da vida. É só isso. O capital garantido, para alguém dar esta garantia, vai ter que render menos do que um fundo que eventualmente seja bem gerido em obrigações, e têm também que procurar muito para escolher, para encontrar um fundo bem gerido em obrigações. Mas vai ganhar menos. Porquê? Porque a instituição que está a garantir está a correr riscos para garantir aquilo e vai ter que ser remunerada por isso. E temos que alertar uma coisa, que a maior parte dos seguros PPR cobra comissões muito elevadas. Muito. Eu tenho esses dados também. Eu tenho esses dados. É o tal dados. custo da garantia. Por isso é que nós dizemos sempre para as pessoas, e uma vez que o mercado em Portugal é 80%, cerca de 80% em seguros e apenas 20% sobre a forma de fundos de investimento. É que há muita gente aqui, e eu conheço alguns exemplos, pessoas que têm 30 anos, 40 e que têm PPR sobre a forma de seguro. E estou cansado de lhes dizer que não faz sentido, não é o mais indicado. Estão a perder dinheiro a longo prazo, porque eles não vão resgatar, não querem, o objetivo é mesmo a reforma. Portanto, porquê é que não investem num produto com risco? Nós temos várias escolhas acertadas na DECO, nos estudos, um sobre a forma de seguro e 2, neste momento, sobre a forma de fundo de investimento. Portanto, há várias opções. Só que o português tem muito esta cultura que tem a ver com a iliteracia financeira. Tem a ver, sim. Claro. É esse ponto. É dar literacia financeira às pessoas, é ensiná-las, e também é o objetivo deste podcast. Outro mito que pode haver é que as pessoas têm que ficar com o mesmo PPR para toda a vida. Não, de facto não têm e não devem. É mesmo, aliás, está ligado ao que estava a dizer anteriormente. A ideia é ter um PPR com muito risco quando se é mais novo. Por exemplo, se subscrever aos 20 e poucos anos, o ideal é um que tenha quase 100% em ações, porque aí tem muito tempo para recuperar. Para recuperar se houver alguma perda, claro, alguma crise. Aliás, era o Einstein que dizia que a capitalização é a 8ª maravilha do universo. Precisamente por este efeito, porque a longo prazo é quando a capitalização tem mais expressividade.
é cada vez mais importante alertarmos as novas gerações para isto, até para cativar para este género de produtos de poupança a muito longo prazo. Sim, ganhar mais 1% ao ano faz uma diferença brutal passado 30 anos, sim. mas ganhar mais 5 ou 6 faz uma diferença então absolutamente abismal. E as pessoas, eu notei mesmo nessa apresentação que fiz no Campos da Liberdade, que as pessoas ficaram muito surpreendidas por ver o montante final que é simulado com uma taxa de 7%, o que é que podia ser o montante final? E nunca imaginaram que podia ser um valor daquela natureza. E isto vai fazer com que as pessoas também ganhem um estímulo para irem perceber o que é que têm que saber mais para fazer Sem dúvida, isto. informarem-se mais. Eu normalmente, quando é nos artigos destes relacionados com a poupança de longo prazo, apresento sempre um quadro com o número de anos de aplicação, um montante, por exemplo, de 50 euros, e portanto, de acordo com vários rendimentos, portanto, 0, que é não fazer nada, 1, 2%, que é um depósito a prazo, ou certificados da Forro, e depois 5 ou 10%. E a questão que me colocam sempre, mas é onde é que há estes produtos que rendem 5 ou 10%? Porque, por exemplo, uma poupança de 67 anos a 10%, com 50 euros todos os meses, chega a 3,7 mil milhões de euros. Como é que as pessoas... Fica toda a gente espantada como é que isto é possível. Mas é possível. Pronto, Mas é possível. verdade, isso é só Pode as não contas existir, aritméticas. pode não existir um PPR que dê sistematicamente todos os anos 10%, sempre, durante 67 anos. É normal, isto é um cálculo teórico. Mas entre 5% a 10% existem de certeza. Existem. E 5% já dá seguramente uma capitalização. Sim, é uma questão das pessoas procurarem sempre as melhores ofertas, estarem atentas sempre aos melhores produtos, e depois vem aqui ao que me estava a falar, que é não ter o mesmo PPR para toda a vida. Portanto, o PPR permite a transferência. Se ele deixou de ser interessante, transfere-se. Qual é o melhor naquela altura. E esse é um ponto, é a possibilidade de transferir o PPR para outra entidade gestora. Sim. Pode-se mudar de seguro para fundo, de fundo para seguro. Aliás, nós temos um comparador, que é o Ganho Mais no PPR.pt, em que está lá uma lista de mais de 300 produtos, PPRs, seguros e fundos, e recomendamos sempre as pessoas testarem, quando têm um PPR, irem lá e verem se vale a pena transferir ou não. Ele é baseado no rendimento dos últimos 3 anos. Claro que é um rendimento limitado, mas é aquele que é possível por causa dos seguros, porque eles não têm, como estava a dizer a Emília, o mercado segurador é muito complicado a nível de transparência, a nível da informação que é prestada. Uma carta uma vez por ano em que as pessoas não veem sequer onde é que estão investidas, nem sabem a rentabilidade. Sim. E nós pedimos a colaboração... Desculpe interrompê-lo, António, mas eu faço um teste. Como obviamente temos o nosso PPR, faço um teste muitas vezes quando encontro pessoas, quando alguém me tenta vender alguma coisa e pergunto, já tem PPR? Por acaso tenho. Às vezes não sabem bem o banco onde está, não sabem dizer o nome do PPR, em que está investido. Isso francamente não sei. Já me aconteceu de pessoas terem 15. Houve um cliente nosso, há um cliente nosso atual que mudou 15 PPRs, ou seja, todos os anos o banco diz e vende e vende o PPR a quem a seguradora pagou comissões mais altas, não é? E têm uma panóplia de PPRs, nem sabem o que está lá. E depois quando vão atrás dos papéis para os transferirem, então é que se deparam com falta de informação total, porque habitualmente nem olham para isso. São daquelas pessoas que fizeram pelo tal motivo que não deve ser fiscal. O principal motivo, que é a dedução à coleta, a dedução fiscal na hora. E isso é incrível, porque nós já recebemos cerca de 2.700 PPRs transferidos de outras instituições. E ao longo destes anos... passa de 30% aqueles que perderam dinheiro. Alguns investidos mais de 20 anos e as pessoas levantaram menos, transferiram menos, chegam menos dinheiro à sua conta PPR, Casa de Investimentos, do que aquilo que tinham depositado ao longo do tempo. Como é que nós sabemos? As pessoas podem transferir e quando transferem é-lhes garantida a antiguidade e todos os benefícios que tiveram. Não há perda de benefícios e é garantida a antiguidade. E para isso, a instituição onde estava, a instituição de origem, tem que nos mandar a relação de entregas e rentabilidades. Por aí nós conseguimos apurar até ao cêntimo. E deparamos-nos com um cenário absolutamente avassalador, triste, não é? Porque mais de 30% perdeu dinheiro. Mas de todos estes quase 2.700 PPRs, a rentabilidade foi 1,02% nos últimos 10 anos.
1,02% nos últimos 10 anos. Sabem qual foi a taxa de gestão, a comissão de gestão cobrada por estas entidades, bancos e seguradoras e outros gestores? Em média é 2%. Ou seja, este dinheiro esteve décadas ao serviço destas instituições financeiras, foram as grandes beneficiárias das grandes benesses que dá o Estado pela dedução à coleta. Isto está a custar dinheiro a toda a gente. Está a custar um futuro melhor a quem está mal investido, está a custar ao Estado porque está a dar uma benesse que não está a ser devidamente rentabilizada e aproveitada e está a ser entregue a pessoas que não se dão sequer à consideração de mostrar às pessoas de forma clara como é que investem e qual é a rentabilidade. Claro, há aí benefícios errados, seguramente. Não posso deixar de não falar deste assunto, que é a falta de transparência nos seguros. E a diferença que existe entre as pessoas optarem por um PPR sobre a forma de fundo ou sobre a forma de seguro, que a maior parte das pessoas não conhece, a nível de informação que lhe é prestada. Nos fundos, nós temos informação diária, quanto mais não seja da cotação, a cotação da unidade de participação. Facilmente vamos ao site, vemos os custos, a política de investimentos, onde é que está a investir, o histórico de rendimento, tudo. Nos seguros isto não acontece. Aquilo é um saco escuro em que não vemos nada, vemos uma vez por ano e quando temos acesso a tudo. A entidade reguladora não devia promover mais transparência? É uma luta que nós temos feito ao longo dos anos, é alertar para as entidades supervisoras, nomeadamente a Autoridade de Supervisão dos Seguros e Fundos de Pensões, que há um tratamento, a ASF, que tem um tratamento completamente diferente. A forma como estes produtos são tratados é completamente diferente dos PPRs sobre a forma de fundo. Que são regulados pela CMVM. Que são pela CMVM. E que é muito diferente e muito mais exigente. Muito diferente, muito mais exigente, e mais bem, clara. Atenção, e bem. No caso da ASF, e depois pedimos os dados, durante uns tempos eles divulgavam o histórico do rendimento de todos os PPRs do mercado. Neste momento, há 2, 3 anos que desapareceu. Desapareceu, mas o António sabe porquê? Porque a grande queda das obrigações em 2022 deu cabo de rendimentos de mais de 10 anos. Claro, e foi um bocadinho, se calhar, para esconder o rendimento dos seguros PPR. Mas isto não se espera da entidade supervisora. Uma entidade reguladora não pode ter esse tipo de preocupações, antes pelo contrário. Sim, claro. Isso não é expectável. Que em 2022, por causa da subida das taxas de juro, a inflação obrigou a subir as taxas de juros e o que acontece é que muitos destes seguros, destes PPR sob a forma de seguros, estão investidos em obrigações e perderam entre 14% a 18%. E isto, como já tinham rendido tão pouco para trás e às vezes nem 1% ao ano, deu cabo de anos e anos e anos de rentabilidade. Claro. E ainda mais uma agravante é que na DECO nós fazemos os estudos sobre os vários produtos e a comparação. Nos fundos é muito fácil obter a informação. É pública, a CMVM, a APFIP, todos eles têm informação clara sobre os produtos. A ASF não tem nada. Nós pedimos os dados, não dá. Pois. Pedimos às seguradoras, contactamos as seguradoras, muito poucas. Em 20 e tal seguradoras, se foram 5 que me responderam com os dados, foi o máximo que consegui. Mesmo assim consegui aqueles 300 e tal produtos, mas eu sei que no mercado existem mais de 700, só que existe um outro conjunto de produtos que está a ser escondido das pessoas, precisamente para não saberem o rendimento que tiveram nestes anos, porque a maior parte deles investe em obrigações e o rendimento deve ter sido excepcional. Mas com o dinheiro da reforma das pessoas não se deve brincar. Não se brinca, e a entidade supervisora tem aqui um trabalho que deveria mesmo olhar com muito mais atenção. É uma questão de responsabilidade para com o consumidor e as pessoas com quem faz o esforço de poupar. Exatamente. Fica essa nota, mas também não vamos terminar, estamos a chegar ao fim do nosso episódio, não vamos terminar nesse ponto. António, a questão da transferência já agora de entidade não implica nenhuma perda de direitos já consolidados? Sim, não implica nenhuma. Nós temos até esse comparador, voltando ao ganho mais no PPR, as pessoas podem ir lá testar e comparam com os melhores, depois têm de escolher consoante o perfil. Todos os anos convém fazer isso, comparar com o mercado, ver e eventualmente transferir se se tiverem um produto que não tem um rendimento particularmente interessante. Fazerem esse exercício Porque todos é que as os pessoas anos. não mudam, António? Agora desculpe, Paulo. Não. Estar eu a fazer a pergunta ao António. Não mudam por inércia, por inércia desconhecimento. E falta... Isso. São os dois. É de facto o grande problema. Inércia e depois a falta de conhecimento.
A maior parte, lá está, faz o PPR porque muitas vezes vem associado ao crédito à casa para ter um spread mais baixo e depois não quer saber pagam do tudo, produto. lá está, E acabam por pagar por essas benesses. E a ação comercial dos conta. bancos, ali em novembro, dezembro é fundamental. Eu acho que todos já passámos por isso como clientes, os telefonemas ou do gestor de conta. Mas ali é o momento do resgate, em que a maior parte das pessoas, até porque recebe o subsídio de Natal e aplica aquele montante no PPR, tudo bem. A questão é terem um produto, escolherem um produto com base em nenhum critério, é só porque é o banco. O banco, quando tem a conta, sugeriu aquele produto. E depois vão para um produto péssimo, que tem um baixo rendimento, comissões elevadas, e depois tem comissões ficam parados. De subscrição, de resgate, etc. Claro. Eu devo dizer aqui que o nosso fundo Save and Grow PPR tem uma comissão de resgate de 2% no primeiro ano. Porquê? Esta comissão de resgate reverte a favor do fundo e de todos os participantes que estão no fundo. E porquê? Porque, efetivamente, permite alinhar aqui o longo prazo. Ao invés da pessoa estar a tentar jogar e adivinhar cotações e entrar e sair, está muito mais alinhada com o longo prazo. E procuramos mesmo ter aqueles clientes que querem ficar para o longo prazo. Claro. Eu acho que é isso. Sensibilizar as pessoas para que os resultados vão aparecer, as rentabilidades vão ser boas e ensiná-las. Explicar-lhes, dar-lhes a informação, ter a total transparência que diz o António, eu acho que cria uma sintonia enorme e eu acho que tem sido uma vantagem para nós, para o crescimento do nosso PPR, que tem sido muito bom. Para fechar, António, então, PPRs são um ótimo instrumento de poupança a longo prazo. O que é que recomenda rapidamente assim às pessoas? Portanto, olhar para o histórico de rentabilidades, de alguma maneira? Sim, os critérios é como em todos os produtos financeiros. O histórico passado, neste caso, tratando-se de um fundo ou mesmo de um seguro, nós não sabemos o rendimento futuro, portanto é olhar para o passado e sobretudo num horizonte mais vasto, ou seja, não é só no último ano. Por exemplo, no último ano as bolsas estiveram muito bem, é normal que há muitos produtos com rendimento de 2 dígitos, mas é necessário olhar para produtos de horizontes para 5 anos e 10 anos, quando é possível. E aí comparar com o mercado e ver quais são os melhores. Depois esta questão do seguro e fundo. Ver mesmo se seguro é o produto adequado para aquela pessoa. Provavelmente não é. Porque se ainda está longe da reforma, é preferível optar por sobre a forma de fundo. E depois ver as comissões, porque há muitos produtos com comissões que retiram todo o rendimento que dão, nomeadamente no caso do não é aceitável que um fundo que é predominantemente de obrigações, que por si já vão ter que dar uma rentabilidade perto dos 3 e pouco por cento, porque é onde estão as taxas, depende se quem está a investir estes fundos está a investir com mais risco e em empresas com dívida que pagam taxas de juros melhor, mas têm mais risco. Depende do nível de risco a que investe, quem investe em obrigações, porque as obrigações também podem ser altamente arriscadas, e isso vai fazer, obviamente, uma diferença grande, porque se estamos a falar de uma rentabilidade de 3% em obrigações, ou estivermos a falar de uma rentabilidade de 7 ou 8 em ações, é muito diferente. Eu concordo completamente com este ponto que o António falou, e comparar, ver a filosofia, ver quais são os nossos objetivos ao longo do tempo. O nosso objetivo é poupar para o longo prazo, independentemente de, às tantas, daqui a 10 anos ou daqui a 20, o objetivo poder ser outro e podemos usar uma parte ou não, ou até dizer, olha, afinal não preciso, porque a vida correu melhor, este pode continuar a acumular até à reforma como deve ser, para precaver os anos em que nós estamos muito mais frágeis na nossa vida, temos menos saúde, gastamos muito mais durante a atividade, durante o período em que estamos na reforma, do que nos outros 60 anos ou 65 em termos de saúde, portanto é muito relevante. E como mulher, mas não apenas como mulher, mas sobretudo também como mãe, é muito importante sensibilizar as mulheres para isto, porque as mulheres, e desculpa António, vi com o tema, mas as mulheres são o elemento mais frágil nisto tudo. Primeiro, as mulheres têm mais medo de investir, as mulheres ganham menos, vivemos mais tempo, os anos em que estamos com licença de maternidade não conta para cálculo da reforma e, portanto, e o facto de ganharmos menos vai dar origem a uma reforma mais baixa e as mulheres, na nossa população de investidores, são apenas 1/3 dos homens. Porquê? Porque têm medo. Portanto, sensibilizo também muito os pais, os maridos,
para sensibilizar as mulheres para investirem, para saberem investir, para que num evento de vida ou que ficam viúvas ou o quê, poderem cuidar também e saberem alguma coisa sobre como aplicar o seu dinheiro. Esta é uma classe muito frágil e que também nos PPRs tem valores acumulados mais baixos. Por isso é mesmo importante ajudarmos as pessoas a terem uma vida muito melhor. E o dinheiro da reforma e o dinheiro das pessoas, o esforço do trabalho, deve ser muito respeitado e ter muito cuidado com ele. Muito bem, ficamos com esta nota então. Há também aí não é um age gap, mas há aqui um savings gap entre homens e mulheres. E o risco de pobreza, todas as estatísticas. Sem dúvida, é também mundial, é uma estatística em que Portugal compara com outros países a nível mundial, mas não quer dizer que isso seja bom, é uma coisa que todos trabalhamos para combater, mas que países, por exemplo, como a Dinamarca ou a Suécia já não têm, porque combateram com a questão da literacia financeira, que é um ponto essencial e que deixamos também uma nota sem dúvida, e tem um bom tema um dia destes para outro Senhor episódio. Ministro da Educação, o professor Fernando Alexandre, que já prometeu educação nas escolas e que espero bem que venha, porque a educação é o verdadeiro elevador social. Sim. Muito bem, António Ribeiro, mais uma vez obrigado por ter regressado aqui ao Investidor Inteligente. Basicamente estivemos aqui durante quase uma hora a responder àquelas perguntas que muita gente tem, mas vergonha de fazer sobre os PPRs, para desfazer alguns mitos. Emília Vieira da casa, cá estaremos seguramente proximamente. Fica aqui mais este episódio do Investidor Inteligente, o podcast de literacia financeira da Casa de Investimentos. Voltaremos brevemente com mais um tema e mais um convidado. Muito obrigada, Paulo. Obrigado, António, por estar connosco. Obrigado.